Oi, gente! Para você que não me conhece ainda, meu nome é Marília, sou médica endocrinologista com foco em obesidade e emagrecimento. E hoje, se você é novo e está aqui comigo agora e ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreve aqui agora. Já fica inscrito, ativa as notificações para você sempre receber avisos quando cada conteúdo novo for postado e você não ficar de fora de nenhuma novidade que eu vou postar aqui. Se você ainda não curtiu, já deixa seu like aqui no meu vídeo, curta, isso é muito importante para mim. Deixa seu comentário, me conta se está gostando ou não dos conteúdos que eu tô postando. Se você não me acompanha ainda no Instagram, meu Instagram é @marilia_cardoso_endócrino, tudo junto. Viu? Cardoso com S. Me segue lá também. Eu posto diariamente conteúdos sobre obesidade, emagrecimento, sacadas, insights que eu tenho. Eu posto lá. E aí você vai sempre ficando por dentro de tudo que a gente tá conversando. E hoje, gente, a gente vai falar de um tema muito legal, que é como você diferenciar fome de vontade de comer. Existe essa diferença, né? Não sei se para algumas pessoas é difícil perceber, mas outras conseguem identificar quando se trata de fome real, oficial, como diz a história, quando realmente o corpo naquele momento está necessitando de alimento, de energia, e quando se trata de vontade de comer, né? Apenas de um desejo por prazer. E essa diferença, a primeira coisa que eu quero contar para vocês, ela existe sim, né? Existem regiões diferentes do nosso cérebro que disparam a fome e outras regiões completamente diferentes que disparam a vontade de comer. A nossa fome em si, esse sistema é o sistema de sobrevivência da gente. Então são vias que envolvem o hipotálamo, né, vários hormônios, várias substâncias que a gente chama de neurotransmissores, várias vias que vão chegar lá no nosso estômago, né, e vice-versa, do estômago para o nosso cérebro, que vai fazer o meu corpo, né, pedir por comida e vai fazer a sensação de fome real aparecer. Já a via da vontade de comer, ela não é nessa região do cérebro, é em outra região, mas responsável pelo prazer. A gente chama essa região de sistema límbico. É lá onde estão todas as estruturas do nosso sistema nervoso responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Por exemplo, quando acontece uma coisa que te deixa muito feliz, você recebeu uma notícia maravilhosa que você estava esperando há muito tempo. Se você pudesse fazer uma ressonância magnética do seu cérebro naquele momento, você veria exatamente essa região ativada, né? Muito ativa, liberando substâncias, né? Como dopamina, endorfina, serotonina, que são as substâncias que dão a sensação de prazer e bem-estar. Já, por exemplo, quando você come um doce ou uma coisa que você gosta muito, que você tem muito prazer, na hora que você coloca aquela substância na boca, se você pudesse fazer a mesma ressonância magnética cerebral, você ia identificar a ativação dessa mesma região, na mesma intensidade. Então, a comida, ela também faz parte dos nossos circuitos de prazer e bem-estar. Ela também ativa esses circuitos. E o nosso cérebro, muito inteligente, por sinal, grava essas respostas que a comida, né, gera. Então, o nosso cérebro aprende que quando eu como um doce ou quando eu como determinado alimento, que é o meu alimento preferido, ele tem a mesma resposta química cerebral de prazer, de bem-estar. E isso faz o meu cérebro, né, registrar essa informação e querer repetir todas as vezes que ele sentir necessidade de algum prazer. Por isso que a fome emocional, né, a vontade de comer, ou comer por prazer, ou apetite hedônico, né, um termo mais científico para definir essa fome emocional, ela existe de verdade. O cérebro da gente ao longo da vida aprendeu que o alimento ele pode ter outras funções que não só a função
da alimentação. A função primária, né, do alimento é alimentar o nosso corpo e garantir as reservas de energia necessárias para a gente continuar vivo, né, para garantir a sobrevivência humana. Mas a gente não come só por fome física. Quem dera a gente comer só por fome física. A gente come por prazer, a gente come pelas nossas emoções. Tanto pelas emoções negativas, tô triste, vou me animar, vou comer uma coisa gostosa, vou comer um doce, né? Tô entediada, tô ansioso, tô angustiado, tô aflito, né? Tô me sentindo desafiado, tô vivendo uma situação de muito desafio emocional, interpessoal. Eu vou procurar o refúgio na comida. E também com relação a emoções positivas, né? Não são só as emoções negativas que ativam a fome emocional. Emoções positivas também. Eu tô muito feliz, tô eufórico, recebi uma notícia, quero comemorar. A gente associa a comida às emoções positivas também. Então, fome física e fome emocional não é besteira, não é frescura, né? Não é pretexto, ela existe sim. E o nosso cérebro, né, comprovadamente se ativa e deflagra e dispara impulsos que faz o meu corpo querer comer por emoções. E tá tudo bem com isso. Entender e reconhecer que esse mecanismo existe nos ajuda, por exemplo, a não se culpar tanto, né, por ter desejo de comer e nem se sentir fracassado por isso, né, e nem se sentir derrotado ou incapaz porque comeu pelo prazer, pela ansiedade, porque isso acontece, né? Historicamente, ao longo de anos, gerações e gerações, isso acontece. Mas também significa, né, quando você entende esse processo, né, e como ele funciona, você tem mais recursos, né, para planejar, para administrar, para se autoconhecer e não ser tão refém, né, tão vítima desse processo. Isso não diminuir a sua capacidade de estar no comando de suas escolhas alimentares. Então, como é que a gente poderia diferenciar fome física de vontade de comer? Tem como a gente fazer essa diferenciação da fome física, da fome emocional, da fome pelo prazer de comer? Tem alguns sinais que podem nos dar pistas, né, para que você entenda se é uma necessidade biológica do seu corpo ou se é uma necessidade emocional. É lógico que tudo isso que eu vou falar aqui para vocês é muito individual. E certamente só o processo de autoconhecimento, né, de você se conectar com o seu corpo, e isso é treino, né, a gente não consegue do dia para a noite, é uma habilidade que a gente pode treinar através de várias técnicas, que isso é tema para um outro vídeo, mas você pode ser capaz, quanto mais você tem conexão com o seu corpo e consegue entender, né, sua linguagem corporal e seus sinais de fome e de saciedade, você vai ficando melhor, você vai ficando mais treinado nessa habilidade de diferenciar a fome física da fome emocional. E eu sempre digo que não é do dia para a noite, né? Imagine uma pessoa, né, que nunca lutou, um exemplo, que nunca fez dança do ventre na vida. E aí essa pessoa vai para uma primeira aula de dança do ventre. Ela chega lá, ela fica desesperada, né? E pensa, nunca eu vou aprender a fazer isso, né? Você não tem nenhuma habilidade, nenhuma expertise, nenhum conhecimento na área. Mas à medida que você decide que aquilo é uma habilidade importante, que você quer aquilo para você, que é algo que você busca, que você quer de verdade, você vai aprendendo, né? E muitas pessoas, né, experts, um dia foram pessoas que não tinham nenhuma habilidade naquela área. E essas foram pessoas que foram treinando essas habilidades até desenvolver a capacidade de fazer o movimento certinho. Com a questão da fome física e da emocional, não é diferente. Então, você aprende, né? São técnicas que você pode usar e pode treinar a conexão com os seus sinais de fome e de saciedade para você aprender a diferenciar. Mas eu vou tentar aqui passar algumas dicas que podem te ajudar nesse processo. A primeira dica é que a fome física, ela começa no estômago.
Quem nunca sentiu dor de fome, né? Ou meu estômago tá roncando. Então esse sinal, né? Muitas vezes a gente sente, às vezes a gente chama de dor de fome, mas talvez não seja exatamente um estímulo de dor. Mas a gente sente, né? Às vezes o aumento dos ruídos hidroaéreos, que é aqueles roncos do estômago. Às vezes uma sensação de vazio mesmo no estômago. Às vezes, né? Pelo tempo, né? Que decorreu da última refeição, se já faz algumas horas, isso também te ajuda a perceber se se trata de fome física ou não. Enquanto que a fome física, ela tem um centro aqui no estômago, a fome emocional, o centro é no cérebro, né? Tá na cabeça. O desejo de comer começa aqui, né? A fome física começa aqui embaixo, começa aqui no estômago. E uma outra coisa interessante que pode te ajudar é que quando você tá com a fome física, qualquer coisa serve. Gente, naquele momento o corpo está precisando de alimento, de energia. Então a fome real, ela não é seletiva, ela não tem preferência, ela não escolhe o que vai comer. É uma necessidade de alimento. Qualquer coisa serve. Sabe aquela sensação? Tô morrendo de fome, eu chego o que tiver, eu vou comer porque eu preciso de energia. Já a fome emocional, ela tem preferências, ela é seletiva. Então, assim, quando eu digo eu tô com fome de tomar um sorvete, eu tô com fome de um bolo de chocolate, tô com fome de uma sobremesa, essa seletividade já é a primeira pista para você identificar que não se trata de fome, e sim ou de uma fome emocional, como você queira chamar, ou apenas de uma vontade de comer. Então, seletividade, tente se observar se sua fome é para qualquer alimento ou se ela é mais específica para uma coisa que você está até imaginando na cabeça o que é exatamente que você queria comer. Às vezes a gente imagina até o lugar, aonde, né, a quantidade, a gente consegue ver a imagem mental do que comer. Então, quando você tem essa percepção mais detalhada, né, do tipo de alimento, isso realmente se trata, né, uma pista que vai apontar que se trata de vontade de comer e não de fome física. Outra coisa que pode nos ajudar a diferenciar é que a fome física, ela está associada a tremores, tontura, né, suor frio, sensação de desmaio, ela pode estar associada, mas quando esses sintomas vierem junto, é mais uma coisa que indica que se trata de fome física. Então tem muitas pessoas até que confundem isso com hipoglicemia e diz, eu tô tendo hipoglicemia, eu preciso de comer. Hipoglicemia é o termo que as pessoas chamam para redução dos níveis de açúcar no sangue, mas isso não é verdade. Cuidado com isso, porque assim, esses sentimentos de tontura, de suor frio, podem ser sinais do seu corpo indicando que você está precisando de alimento naquela hora. Mas se você medir a glicose do seu sangue naquele momento, muito provavelmente, 99,9% das vezes, você vai identificar uma glicose normal. Então, muitas vezes as pessoas acham que está tendo hipoglicemia e acabam até tomando água com açúcar, por exemplo. Mas isso não deve ser feito. Você precisa entender, se você não é diabético, se você não usa insulina e não usa nenhum remédio que pode baixar a glicemia no seu sangue, é muito difícil que o seu corpo tenha uma hipoglicemia verdadeira. Porque o corpo da gente não é bobo, pessoal. Ele tem muitos mecanismos, muitas estratégias de manter a glicose no sangue, mesmo quando uma pessoa passa até 5 dias sem comer. Se é uma pessoa saudável, né, não tem nenhum problema de saúde, não faz uso de nenhuma medicação, ela pode ficar até 5 dias sem comer, né? E a glicose no sangue permanecer estável, porque o corpo tem vários mecanismos de manter. Mas esses sinais de tremor, tontura, suor frio, eles precisam ser valorizados, né? No contexto de uma pessoa que não tem diabetes, como sinais físicos que podem apontar para a fome física, para a fome, né, que está sinalizando uma necessidade de se alimentar realmente naquele momento.
Já a fome emocional, ela não tem muito essa coisa do sintoma, do sinal físico, né? De tremor, tontura, suor nas mãos. Geralmente ela se caracteriza mais por uma manifestação emocional, por uma agitação, né? Então quando eu tô com vontade, né? Fissura quase de comer uma coisa, eu fico doida, eu procuro maneiras de ter aquele alimento, eu tiro o carro e vou comprar, eu peço no iFood. Então ela é mais uma agitação em busca, né, de você realizar aquele desejo do que exatamente uma fraqueza, a gente chama até de adinamia, essa paralisação, né, de seu corpo realmente estar desfalecendo, entre aspas, porque está carecendo de energia realmente naquele momento. Quarta coisa para a gente diferenciar a fome da vontade de comer é que na fome física, né, a gente tem, geralmente nos próximos minutos, 10, 15, 20 minutos, meia hora, se você não come, aquela sensação de necessidade do alimento vai aumentando, né? Eu não tô falando assim de longas horas, porque sim, às vezes mesmo a fome física, depois de muitas horas, ela pode passar, né? Quem nunca teve essa sensação, passei o dia sem comer, morri de fome tal hora, mas depois passou. Eu não tô falando assim a longo prazo, mas a curto prazo, nos próximos minutos, meia hora, quando é fome física, ela tende a aumentar. A percepção da necessidade do corpo por alimento, por caloria, por energia, tende a aumentar. Enquanto que quando é vontade de comer, nos próximos 10, 15, 20 minutos, ela tende a passar. Mesmo que você não tenha comido, né? E isso é muito importante a gente entender, porque muitas pessoas, quando têm essa vontade de comer, elas têm a errada percepção de que se elas não comerem, de que se elas não atenderem àquele desejo, elas não vão aguentar, elas não vão suportar, aquele desejo vai consumi-las até o final. E isso não é verdade. 5 minutos, 10 minutinhos, 15 minutos no máximo, se você distrai um pouco nesse momento, toma uma água, liga para um amigo, dança, faz alguma outra coisa, você vai perceber que aquele desejo, né, vai passar. Ontem eu estava conversando com uma paciente minha e ela me contou exatamente isso. Ela estava comendo, almoçando com o esposo, e aí deu vontade de repetir. E eles estavam comendo na mesa e as panelas estavam na cozinha. E aí ela disse, traga ali, pode trazer que eu vou repetir. E aí demorou um pouco até o esposo levantar e trazer. Quando ele trouxe a comida, ela fez, já passou a vontade, quero mais não, tô cheia. Então, provavelmente, aquela vontade de repetir era mais uma vontade de comer do que fome física. Ela já tinha atendido a necessidade do corpo, o estômago já estava cheio, o cérebro já estava ali recebendo os sinais de saciedade, mas a vontade de comer se confundiu com a fome naquela hora. E aí ela esperou um tempinho, e foi pouco tempo, ela disse que foi 5 minutos no máximo. E aí quando a comida chegou, a panela na mesa, ela fez, já passou. Então passa rápido a vontade de comer. Enquanto que a fome, nos próximos 5, 10 minutos, como eu comentei, ela aumenta, ela tende a ficar pior. Então às vezes, se você tiver na dúvida se é fome ou vontade de comer, espera um pouco, espera os próximos 5 minutos. E veja o que acontece. Se aquela vontade, né, aquela sensação continuou, pode ser fome física. Se passou, era só fome emocional. Outra dica para você diferenciar a fome emocional, toma água. Às vezes a sede pode ser confundida com fome ou vontade de comer. Toma água, se hidrata. No cérebro, o centro regulador da sede e da fome estão muito próximos, numa glândula chamada hipotálamo. Então é fácil o nosso próprio cérebro se confundir e interpretar um comando de sede como fome e vice-versa. Então toma uma água, usa a técnica da distração, se hidrata, espera um pouco para tentar entender melhor qual é a necessidade do seu corpo naquele momento. Ok, gente, então a nossa quinta
pista, quinta dica para diferenciar a fome da vontade de comer são perceba se você tem sensações fisiológicas no seu corpo. A gente já comentou de algumas, né? Como o roncado do estômago, a sudorese, o tremor, a tontura, né? Observe se existem sinais, sensações, a gente chama de sensações fisiológicas, são os sinais do corpo que estão apontando para isso, porque geralmente a vontade de comer, ela não tem nenhum sinal físico associado, ela é só desejo, ela é só o abstrato, é só o subjetivo aqui da sua mente. Seu corpo não tem nenhum sinal físico que vai indicar isso, é só a imagem mental da comida, não tem sinal físico apontando para essa necessidade do corpo. E a última coisa para a gente diferenciar a fome física da fome emocional é que a fome física, quando você come, sacia a necessidade física do seu corpo, a necessidade real do seu corpo por energia. Já a vontade de comer, ela sacia a necessidade emocional da pessoa, não a necessidade física. E outra pista que a gente pode usar aqui é o que deflagrou a busca pelo alimento. Observe como você estava minutos antes de perceber essa necessidade de buscar o alimento. O que é que aconteceu? Houve algum gatilho emocional, você discutiu com alguém, né? Houve o que a gente chama de estressores interpessoais, você teve conflito com alguma pessoa, com o namorado, com o chefe do trabalho, com a amiga, com alguém da família, o pai ou a mãe, você tem alguma tarefa para os próximos dias, né? Alguma coisa que tem prazo, que você precisa finalizar, que está gerando ansiedade. Então, o contexto no qual acontece também ajuda a gente a diferenciar. Quando o gatilho, né, de emoções fortes, sejam negativas ou positivas, quando eu comentei, antecedeu a busca pelo alimento, é mais fácil que aquela necessidade seja mais justificada pela vontade de comer do que por fome. Enquanto que aqui na fome, né, não houve gatilho emocional, nenhuma emoção extrema, nenhuma oscilação aqui mais intensa de humor nem de emoção. Você está muitas horas sem comer, está mais ou menos próximo da hora que você costuma fazer as suas refeições. Então isso vai indicando, dando mais pista pra gente de fome física, para diferenciar se é realmente uma fome física e não uma vontade de comer apenas. Ok, gente, essas foram algumas dicas, né? É claro que é super difícil a gente diferenciar no dia a dia, não é? Parece fácil quando eu coloquei essas dicas aqui, né? Parece simples, mas não é simples e nem é fácil, porém é possível, né? E quanto mais você aprende sobre isso, né, tem esse conteúdo, tem acesso a essas informações e decide aplicar isso no dia a dia, a primeira dica que eu dou, se você quer realmente buscar, né, o emagrecimento, a perda de peso e diferenciar a fome física da vontade de comer é muito importante. E a primeira dica é você entender que elas são diferentes e que é possível diferenciar e começar a se observar no dia a dia. E vai me contando como está o seu processo, deixa algum comentário aqui, alguma dúvida, me escreve, me manda direct. Se você precisar de alguma coisa, eu terei o maior prazer de te ajudar.